vai poder aplaudir mais forte, aleluia. Aplauda o nome do Yeshua. Yeshua HaMashiach. Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia. Saúdo a igreja com a bendita paz do Senhor, amém. Shalom Adonai. Adonai Shalom. Espero que o irmão tenha tido um bom dia, amém. Amém. Hoje me foi incumbida a grande missão de estar aqui em frente para trazer a palavra do Senhor à sua igreja, amém. Eu agradeço primeiro a Deus pela oportunidade e segundo ao nosso pastor. Não é fácil estar aqui, mas devemos ser obedientes à instrução, amém. Eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias em 1 Samuel 15, amém. Mídia, por favor, eu vou fazer a leitura na minha Bíblia porque eu vou saltar alguns versículos, mas eu peço, por favor, a mídia que me acompanhe, se possível for. 1 Samuel, versículo 15. Vamos começar a ler, capítulo 15, desculpa. Vamos começar a ler a partir do versículo 1, amém? E diz assim a palavra do Senhor. Samuel também disse a Saul: o Senhor enviou-me a ungir-te para seres rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenta à voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel, como ele se deitava em espera por ele no caminho, quando ele subia do Egito. Agora vai e fere Amaleque, e destrói por completo tudo o que eles têm, e não os poupa, mas mata tanto homem como mulher, crianças e os que mamam boi e ovelha, camelo e jumento. Agora vamos soltar para o versículo 7. Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Versículo 9. Porém Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais novos engordados, e os cordeiros e tudo o que era bom, e não quis destruí-los por completo, mas tudo o que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir e não tem cumprido os meus mandamentos. E isto consternou Samuel, e ele clamou ao Senhor toda a noite. Versículo 13. E Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. E Samuel disse: o que então significa este balido das ovelhas em meus ouvidos e o mugido dos bois que ouço? E Saul disse: eles o trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o restante nós destruímos por completo. Versículo 19. Porque então não obedeceste à voz do Senhor, mas voaste sobre o despojo, e fizeste o mal à vista do Senhor? E Saul disse a Samuel: sim, obedeci à voz do Senhor, e segui pelo caminho que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Porém o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. E Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas do que na obediência? Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura dos carneiros. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Amém? Vamos pedir a oração do nosso pastor. Senhor Deus, queremos te ouvir. Já li da tua palavra, começamos aqui. Agora fale da tua filha e o teu nome seja glorificado, indo além daquilo que o Senhor tem e daquilo que ela tem preparado. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Você pode aplaudir a palavra do Senhor, pode tomar o seu assento, por favor. Louvado seja o nome do Senhor, amém? O tema que eu trago hoje para a igreja é obediência e perseverança. Eu fui pesquisar um pouquinho para poder trazer o conceito de obediência e de perseverança. E eu encontrei que a obediência define a ação de quem obedece, de quem é submisso, pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. Perseverança é uma qualidade de quem persiste, que tem constância nas ações e não desiste diante das dificuldades. Amém? Cada um de nós que está aqui presente veio ao Senhor por alguma razão. Amém? A leitura longa que nós fizemos fala sobre Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi instituído rei porque Samuel, na sua velhice, colocou os seus 2 filhos como juízes sobre Israel. Mas os seus filhos abandonaram o caminho do Senhor, se desviaram, começaram a receber subornos. E então os anciãos mais velhos foram ter com Samuel e disseram para que ele instituísse um rei sobre Israel. Samuel ficou consternado, foi orar ao Senhor e o Senhor lhe disse: não é a ti que eles rejeitam, mas é a mim. Foi então quando Deus instruiu a Samuel que ungisse a Saul como rei de Israel. Saul era um homem que, a princípio, no seu reinado, ele seguia as instruções do Senhor. Mas, na leitura que nós fizemos, nós encontramos aqui Saul desobedecendo a orientação do Senhor pela influência do povo que com ele estava. Nós viemos ao Senhor, todos nós viemos por alguma razão à casa do Senhor. Muitos de nós foi por causa de um problema familiar, por causa de enfermidade, por causa do cansaço do pecado. Nós chegamos a Deus sujos, nós chegamos a Deus partidos, nós chegamos a Deus em mau estado. Mas aí nós nos encontramos com o Senhor, ouvimos a sua palavra, começamos a orar, nos convertemos, começamos a seguir ao Senhor e aprendemos que a partir desta altura que nós nos convertemos, tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós ansiamos, nós devemos buscar em Deus. Nós devemos ansiar do Senhor. Mas, às vezes, existem situações que nós clamamos a Deus por uma resposta, mas por causa da demora, nós decidimos então começar a desobedecer a orientação, começar a desobedecer os mandamentos do Senhor e a fazer atalhos. Como o irmão Nelinho pregou na terça-feira, dá um jeitinho, tentar ajudar Deus. Mas não é assim que as coisas em Deus funcionam. Nós começamos a fazer atalhos quando nós desistimos de ter uma vida de santidade, nós desistimos de ter uma vida de comunhão com Deus, nós começamos a andar atrás de profecias, nós começamos a procurar a resposta, a solução para aquilo que nós almejamos fora do Senhor, nós desistimos de orar pela causa que nos traz aqui. Então, muitas das vezes até, nós somos influenciados por certas pessoas, assim como foi com Saul. Mas nós não temos a consciência de que a nossa desobediência acarreta consequências. Quando nós desobedecemos ao Senhor, nós devemos ter a sã consciência que nós viveremos as consequências da escolha que nós estaremos a fazer. Independentemente do Senhor nos perdoar, nós viveremos as consequências por aquilo que nós escolhemos. E nós, muitas das vezes, começamos a andar e tudo na nossa vida começa a dar errado. Começamos a ter fracasso em várias áreas da nossa vida. Nós nem nos apercebemos quando o Senhor se ausenta de nós. Nós começamos a andar sem a presença do Senhor. Estamos dentro da igreja, mas já o Senhor se retirou de nós. Já não temos a presença do Espírito Santo. Temos a morte espiritual, frustração, que às vezes até pode nos levar
a sermos pessoas amargas, porque só murmuramos, já não acreditamos em mais nada. E muitas das vezes chega até a levar a depressão, e essa depressão pode nos levar até a morte física, porque o Senhor se ausenta de nós. Essa desobediência, o fazer atalhos, essas consequências não afetam muitas das vezes somente a nós, mas podem afetar também aos nossos. Aqui na passagem que nós lemos, Saul sofreu a consequência da desobediência a Deus sozinho. Segundo a informação que ele passou a Samuel, ele disse que o povo é que decidiu guardar os carneiros, aquilo que era bom para sacrificar ao Senhor. Mas por causa de Saul não ter obedecido à orientação do Senhor, o Senhor naquele dia o rejeitou. E a partir daí Saul nunca mais foi o mesmo. O Senhor se retirou de Saul. Às vezes as consequências somente para nós. A Bíblia retrata um homem de Deus que foi enviado para repreender Jeroboão, porque ele havia se desviado do caminho do Senhor. Por medo, o povo de Israel havia se rebelado contra o filho de Salomão, porque ele disse que o encargo que o pai dele havia colocado sobre o povo não era nada perante aquilo que ele faria. O povo se rebelou. Foi então quando o Senhor levantou um novo rei, ainda com Roboão em vida. E Roboão teve medo que o povo voltasse ao seu outro rei. Então ele não quis subir a Jerusalém para sacrificar ao Senhor e decidiu ficar lá. Então ele fez imagens de escultura para que o povo adorasse. E disse: aqui estão os deuses que vos tiraram do Egito. E o povo começou a adorar. Então o Senhor envia um homem de Deus para então repreender a Jeroboão. E esse homem de Deus recebeu uma orientação do Senhor: vai, não volta pelo mesmo caminho, não beba e nem coma. E então esse homem de Deus voltou. Mas um profeta velho ouviu dos seus filhos aquilo que havia acontecido. E o profeta velho foi ao encontro do homem de Deus. E disse que o Senhor havia lhe aparecido e que ele podia ir para a casa dele para comer e para beber. O homem de Deus não teve o discernimento de buscar a Deus para saber se realmente aquela orientação vinha do Senhor. E ele foi com o profeta velho. O mesmo profeta velho que lhe levou a desobedecer a orientação do Senhor, foi o mesmo profeta que o Senhor usou para dizer que ele sofreria a consequência pela desobediência dele à instrução do Senhor. Aquele homem foi devorado por um leão ao caminho. O Senhor disse que ele não seria sepultado com os seus pais. O profeta velho é que teve que ir sepultá-lo. Ele foi influenciado pelo profeta velho e desobedeceu à instrução. Ele desobedeceu à instrução e sofreu a consequência sozinho. O profeta velho não sofreu a consequência de ter levado uma falsa profecia a ele. E as outras situações que acontecem são quando nós desobedecemos ao Senhor, mas as consequências as outras pessoas que estão conosco também sofrem. Como foi o caso de Acã. Por causa da desobediência de Acã, o povo de Israel sofreu derrota e a família de Acã foi morta. Por causa da desobediência, porque o Senhor disse para irem a Jericó, destruírem tudo e não levarem nada porque eram coisas malditas. Somente Raabe e a sua parentela devia sair de lá de Jericó. Mas Acã encontrou moedas, encontrou uma capa babilônica e aquilo lhe pareceu bem. Ele pegou naquilo e levou. O povo de Israel subiu para pelejar contra eles, tomou derrota. Josué se prostrou perante o Senhor porque ele não entendia, era um povo pequeno e Israel somava vitórias com exércitos maiores. Foi quando o Senhor disse que era para santificar o povo e ele mostraria aonde estava o anátema. E então, por causa dessa desobediência, Acã levou o povo à derrota, Acã levou a sua família à morte. O mesmo pode acontecer em nossas vidas. A nossa desobediência pode se estender aos nossos filhos, pode se estender aos nossos pais, pode se estender até aos nossos irmãos, pode se estender ao grupo na igreja em que nós cooperamos, porque por causa do pecado de um, todos podem cair. Então nós devemos ter a plena consciência de que as consequências da nossa desobediência não somente afetarão a nós, mas afetarão também aos nossos.
Então nós precisamos vigiar sempre, 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 sempre vigiar, para que nós não caiamos em tentação. Muitas das vezes serão influências externas, mas muitas das vezes seremos mesmo nós a desobedecer ao Senhor, sem precisar sermos influenciados por ninguém, sem precisar que o inimigo faça alguma coisa para nós desobedecermos ao Senhor. Porque nós às vezes olhamos para certas coisas, é normal da natureza humana olhar para certas situações e pura e simplesmente tirar aquilo que nos convém. É assim que nós somos. Nós muitas das vezes nos relacionamos com algumas pessoas por interesse. Nós viemos à casa do Senhor por interesse. Nós olhamos para a Bíblia, olhamos para certos versículos e tiramos somente aquilo que nos convém. Nós nos esquecemos que esses homens e mulheres de Deus que a Bíblia retrata tiveram que pagar um preço. Foram obedientes do princípio até ao fim para conseguirem alcançar aquilo que o Senhor os havia prometido. Eles pagaram preço. Nós não olhamos para o tempo que as pessoas tiveram que esperar, que a Bíblia retrata. Nós não olhamos para esse tempo. Nós não olhamos para as provações que as pessoas tiveram que passar. Nós não olhamos para os sacrifícios que as pessoas tiveram que fazer. Nós pura e simplesmente olhamos para a palavra do Senhor, assim como foi com Ana. Senhor, eu quero o meu Samuel, assim como foi com Abraão. Senhor, eu quero o filho da promessa. Mas nós nos esquecemos que Abraão esperou 20 anos pelo cumprimento dessa promessa. Nós nos esquecemos que Ana, antes de conceber Samuel, foi insultada por Penina, porque Penina continuava a gerar, mas Ana não tinha ninguém. Ana chorava, Ana era insultada. Tanto o insulto era que Ana já não tinha sequer vontade de comer. Nós não estamos dispostos a passar por isso. Nós só queremos o cumprimento da promessa. Mas nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus é um Deus de princípios. O nosso Deus não se adequa à nossa vontade. O nosso Deus tem princípios. Ele é Deus abençoando como não. Isso não muda a sua essência. Deus é Deus fazendo como não, Deus operando como não, Ele vai continuar a ser Deus. Não é o facto do Senhor não responder a minha oração que Ele vai deixar de ser quem Ele é. Então nós não podemos exigir nada de Deus. O Senhor não nos deve nada. Pelo contrário, somos nós que devemos a Deus. O Senhor pagou um preço alto na cruz do Calvário. O maior sacrifício visto em toda a humanidade nunca foi visto. Eu ainda não sou mãe, mas eu não seria capaz de dar o meu filho para morrer por alguém. Mas o Senhor, por amor de nós, Ele deu seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário. Então nós devemos parar e analisar, ansiar mais a Deus do que aquilo que o Senhor pode fazer. Nós devemos amar mais a Deus do que aquilo que o Senhor faz. O nosso pastor constantemente nos tem ensinado. Amar ao abençoador e não a bênção. É isso que nós devemos aprender. E se nós olharmos dessa forma, nós seremos obedientes sempre, porque isso não será uma condição para nós permanecermos em Deus, não será uma condição para nós obedecermos o Senhor. Porque nós estamos aqui por amor a Ele, não por aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Situações difíceis vão acontecer na nossa vida, assim vão. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Foi o Senhor que disse, o Senhor não disse que a nossa vida aqui na terra seria um mar de rosas. E mesmo que fosse, as rosas têm espinhos. Então nunca será uma maravilha. Nós devemos entender isso. O Senhor é bom em todo o tempo. As situações difíceis vão acontecer? Vão. As situações difíceis vão apertar? Vão, sim. Mas nós devemos, como filhos de Deus, nos posicionar, porque o nosso comportamento não pode ser igual ao do ímpio. A Bíblia diz que haverá diferença entre o que o serve e o que não serve. Se alguma coisa não acontecer na minha vida, eu não posso ser como o ímpio e começar a murmurar. Ah, Deus também não faz. Ah, pronto, então também vou sair da igreja, vou dar umas férias, já que Deus não responde a minha oração. Irmão, pode ir de férias. Deus não vai deixar de ser Deus por causa disso.
A obra do Senhor não vai deixar de avançar por causa disso. O pastor não vai deixar de pregar por causa disso. Mas nós devemos ter a plena consciência de que não serão as bênçãos que nos levarão para os céus. A nossa obediência aos mandamentos do Senhor serão observados naquele dia para que o Senhor diga: vem e fica comigo. Quando as situações difíceis acontecerem, nós devemos orar. Primeiro, orar. Jesus Cristo era Deus. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, tomando a forma de servo, aceitando a morte, sendo obediente até o fim. Quem sou eu, meu irmão? Quem é você para não obedecer a Deus? Se o próprio Filho de Deus foi obediente até a morte, quem somos nós para não obedecermos à instrução do Senhor? Porque o Senhor não está a responder a nossa oração no tempo que nós queremos. Quem somos nós? O próprio Deus obedeceu até a morte. Quando o Senhor percebeu que estava a chegar a hora dele ser entregue aos homens, o Senhor foi orar por 3 vezes. Ele chamou os queridos: fiquem aqui e vigiem comigo. O Senhor se afastou e foi orar. Senhor, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade. O Filho de Deus orou assim ao seu Pai. Quem sou eu, meu irmão? Quem é você? Para achar que nós devemos desistir por causa das dificuldades da vida. Eu muitas das vezes digo aos meus colegas que nós reclamamos de barriga cheia. Os meus colegas reclamam tanto. Eu só lhes digo, nós devemos ser gratos. Tudo bem que nós queremos alcançar mais, mas devemos ser gratos por aquilo que nós já temos, porque existem pessoas que passam dias sem comer. Você pode até ficar sem dinheiro, sim, mas a tua casa tem comida, os teus filhos comem todos os dias. Existem crianças que morrem à fome. Sejamos gratos ao Senhor por aquilo que nós já temos. Sejamos gratos a Deus. Se fiéis nós formos no pouco, no muito o Senhor estará conosco. Amém? Nós devemos nos lembrar disso. Quando as situações apertarem, nós devemos perseverar. Neemias perseverou. Eu meditei e a Bíblia diz que foram 5 vezes. Tobias e Sambalate enviaram mensageiros para fazer Neemias descer quando ele edificava Jerusalém, os muros de Jerusalém. 5 vezes. Tinham sempre alguma coisa para dizer. Mas Neemias permaneceu. Ele disse: eu não posso descer porque eu estou fazendo uma grande obra. Não posso descer. Ele perseverou naquilo que ele estava a fazer. Não se deixou influenciar. Durante muitos domingos, o nosso pastor nos ensinou, nos reflexos e reflexões sobre a vida de Jabez. Jabez tinha tudo para dar errado. Tudo. Porque o próprio nome dele lhe classificava como um falhado, como um miserável. Mas Jabez entendeu que ele tem um Deus. Ele tinha um Deus. E Jabez não se deixou influenciar pelo significado do seu nome, pelo selo que a sua mãe havia colocado nele com aquele nome. Jabez se posicionou e foi a Deus e fez aquela forte, poderosa oração. O Senhor respondeu a Jabez: amém. Mas conforme o pastor disse, nós não sabemos quanto tempo Jabez esperou pelo cumprimento do pedido que ele fez a Deus. Mas Jabez foi considerado o mais ilustre dos seus irmãos, quando absolutamente todas as circunstâncias podiam apontar a Jabez como um autêntico fracassado. Mas Jabez não se deixou influenciar por isso. Como foi com José. José não se deixou corromper. José foi vendido pelos seus irmãos. Eu, quando meditava nisso, eu parei e disse: meu Deus. Eu tenho 4 irmãos. 3 de parte de pai e 1 de parte de mãe. Mas o meu irmão de parte de mãe é que eu considero irmão porque com quem eu mais convivo, que me viu
a crescer, com quem eu convivo sempre. Os meus irmãos de pai, infelizmente, eu não tenho um contato com eles constante. E eu parei, e eu olhei. Eu disse, meu Deus, o Luiz assim ia me vender. Em troca de dinheiro. Eu parei, eu disse, o meu irmão, eu não sei como classificar, dizer se é convertido, se foi, mas ele já buscou o Senhor, mas infelizmente ele largou o arado, nós estamos a orar para que ele volte, mas eu acho que ainda assim o meu irmão não seria capaz de me vender. Porque eu sei que eu sou querida dele. Ele não seria capaz de me vender. Eu tenho a plena certeza. Eu acredito que ele preferia dar sua vida do que me vender. Mas os irmãos de José, por causa do ciúme que eles tinham, venderam o irmão em troca de dinheiro. Dinheiro esse que nem lhes fez rico. Mas eles venderam a José. José foi vendido como escravo, foi tirado do seio da sua família quando ele era aquele filho querido. Eu não me considero filha querida, mas eu fui muito mimada pela minha avó, muito mimada pela minha mãe, e continuo sendo. E eu imagino como ficou o coração de José quando ele foi tirado do seu conforto, do seio da sua família. José foi vendido como escravo. José foi cobiçado pela mulher de Potifar. Foi assediado, literalmente, pela mulher de Potifar. Foi preso por algo que ele não tinha feito. Mas José permaneceu. José não se deixou corromper. José não se deixou influenciar por causa da situação que ele vivia. José foi fiel até o fim, porque ele tinha certeza que o Senhor que se revelou a ele através de sonhos, no tempo certo iria cumprir aquilo que ele lhe mostrou. E José permaneceu. Nós devemos nos posicionar na caminhada com Deus. Nós vamos ter situações difíceis, mas na caminhada com Deus, nós também precisamos entender que chegará um momento que nós vamos ter que abandonar pessoas, que vamos ter que abandonar lugares, que vamos ter que abandonar coisas. A caminhada com o Senhor é assim. Nós viemos, o Senhor nos aceita do jeito que nós viemos, mas nós não podemos permanecer no Senhor do jeito que nós viemos. Nós vamos ter que deixar hábitos, nós vamos ter que deixar comportamentos se realmente quisermos seguir ao Senhor. A Bíblia diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O negar-se a si mesmo é se despir daquilo que nós achamos que é correto, daquilo que nós achamos que é certo, do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa vanglória, daquilo que é nosso, que em nada nos acrescenta. O Senhor nos diz, se você quiser me seguir, você vai ter que deixar isso. A caminhada com Deus é assim. Obedecer ao Senhor é assim. É deixar aquilo que para nós é querido, aqueles vícios que nós gostamos, que fazemos de queridos. O Senhor nos diz, se você quiser me seguir, permanecer em mim, você vai ter que deixar isso. E nós temos o livre-arbítrio. É deixar ou não deixar. Mas, se nós não deixarmos, nós também não vamos andar com o Senhor. Então, na caminhada do Senhor, nós precisamos ter essa consciência de que nós teremos que abandonar pessoas, coisas e lugares. E passaremos por vergonha, passaremos por humilhação, vamos ser chamados de fanáticos, vamos ser insultados. Mas você todos os dias na igreja, entra trabalho, sai trabalho, mas não casa, mas não tem casa, não arranja emprego, não tem filho, mas você continua a adorar esse Deus. Como é que é possível uma pessoa que vive nessas condições, diz que adora um Deus vivo e a sua vida não muda? Nós vamos ser insultados, seremos humilhados e muitas das vezes afastados do seio da nossa família, porque decidimos seguir ao Senhor. Mas todavia, se nós estivermos bem com o Senhor, nós teremos tudo. Preferível é a amizade com o Senhor do que a amizade com o mundo. Se nós estivermos com o Senhor, nós seremos abençoados. Sempre, sempre, sempre
e sempre. O Senhor é bom em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom. Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Se o Senhor disse que vai acontecer, vai acontecer. Não importa se passarem 5, 10 anos, se passarem 25, se passarem 50 anos. Se o Senhor disse que vai acontecer, vai acontecer. Mas nós também devemos nos lembrar que muitas coisas que nós pedimos a Deus não seremos nós a viver, não seremos nós a ver, mas serão as gerações que virão depois de nós. Aleluia! Nós devemos ter essa noção, amém? Que muitas coisas que nós pedimos ao Senhor, nós não vamos ver, nós não vamos viver, mas serão os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. A nossa geração, a nossa descendência será abençoada por algo que nós fazemos hoje, mas que falará daqui a 100 anos. Aleluia! O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus quer relacionamento conosco. O nosso Deus quer uma vida de intimidade, uma vida de dependência, porque perseverar é depender do Senhor. Perseverar é andar em fé. Você pediu, mas você ainda não viu, mas você tem a certeza, a convicção de que vai acontecer. No tempo do Senhor, vai acontecer. Se o Senhor disse, permaneça firme, meu irmão. Persevere, tenha fé. As situações difíceis vão acontecer sempre. Sempre. Mas é melhor nós estarmos com o Senhor do que andarmos vazios como sepulcros caiados. O Senhor lutará as nossas lutas. O nosso Deus, Ele é tão bom, Ele é tão bom, Ele é tão bom. Que, assim como a nossa desobediência tem consequências, a nossa obediência tem benefícios. Eu aprendi muito durante esse tempo que eu estive a preparar essa palavra. Aprendi muito com o Senhor. E aprendi que a nossa obediência, ela tem benefícios. Quando Salomão reinava, Salomão foi considerado o homem mais sábio da terra. Salomão era riquíssimo, que muitos reis iam visitar a Salomão exatamente por causa da sua fama. Mas Salomão, a um determinado tempo, desobedeceu a instrução do Senhor, desobedeceu os mandamentos do Senhor, porque a orientação do Senhor era que ele não se ajuntasse a mulheres estrangeiras, e Salomão fez isso. E ele começou a adorar a falsos deuses. E o Senhor rasgou o reino de Salomão. Mas ele disse que lhe deixaria ficar apenas com uma tribo, para que continuasse sendo ouvido, para que ainda existisse uma luz, um sinal do servo dele, Davi, que foi obediente até o fim. A obediência de Davi levou a Salomão a ter um benefício, como o pastor pregou, a lei do retorno. Salomão viveu a lei do retorno por causa daquilo que seu pai Davi havia feito. Então, não só somente a desobediência, mas a obediência também tem benefícios. E nós devemos estar convictos. Eu estou obedecendo ao Senhor, eu estou no caminho do Senhor. Não importa o que as pessoas falarem, assim como diz um ditado. Os cães ladram, mas a carruagem passa. As pessoas vão falar sempre. As pessoas vão ter um motivo, vão arranjar uma razão para falar de nós. Sempre. Mas nós não devemos nos deixar abalar por isso. Porque nós sabemos a quem nós buscamos. Nós sabemos o Deus que nós confiamos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nosso Deus, aquele que criou os céus e a terra. O Deus que nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Tudo o Senhor criou com palavras, mas a nós, o Senhor fez com as suas mãos, soprou o fôlego de vida. Além da imagem, da semelhança que nós temos do Senhor, nós temos o fôlego de Deus. Nós temos Deus, uma parte de Deus em nós. Então, quando as situações difíceis acontecerem, nós devemos nos posicionar e dizer: eu sou a imagem, eu sou a semelhança do Senhor.
Eu sei no Deus em quem eu tenho crido. Jó passou por situações difíceis. Eu não sei se eu ainda continuaria a servir a Deus se passasse pelo que Jó passou. Casa, filhos, bens, tudo. E ainda teve a pouca sorte de ter uma mulher incrédula que disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu já estou numa situação difícil, miséria, literalmente, como se Deus me tivesse abandonado. E a mulher com quem eu casei, em vez de me ajudar, ainda me empurra mais para o buraco. Mas eu sabia o Deus que ele servia. E ele disse: o meu Redentor vive. E no tempo certo ele se levantará. E Jó viveu o melhor de Deus. Porque em momento nenhum Jó murmurou contra o Senhor. Em momento nenhum Jó imputou as culpas daquilo que estava a acontecer com ele ao Senhor. Jó se culpava e não culpava o Senhor. O que o Senhor preparou para nós é muito melhor. Não acrescenta dor. Não adianta nós nos procurar em outros sítios. Não adianta. Porque o pastor nos ensina que aquilo que o Senhor não nos dá, Ele não protege. O Senhor não protege aquilo que Ele não nos dá. O Senhor protege aquilo que vem dEle, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Ele protege aquilo que Ele nos dá. O Senhor preparou o melhor para nós. Nós às vezes corremos tanto atrás de coisas pequenas, mas o Senhor prepara algo para nós que vai além das nossas expectativas. Nós vamos atrás de algo assim como esse gasofiláceo, que está vazio. Mas o que o Senhor tem preparado para nós é esse vaso com essa orquídea branca. Algo muito melhor. Nós temos, não, eu quero viver num apartamento. Um apartamento para mim é suficiente, com 2 quartos. Como só tenho a intenção de ter 2 filhos. Mas o Senhor prepara uma vivenda com 5 quartos. Os teus pais, quando vão lá passar o final de semana, ficam no quarto de hóspedes. Com espaço bom para os carros. O Senhor vai além da nossa imaginação, mas nós só veremos e viveremos se nós formos obedientes. Amém? Somente em obediência nós alcançaremos aquilo que o Senhor preparou para nós. O Senhor é perfeito e necessário é que aqueles que se achegam a Ele busquem a perfeição e a santidade. Porque nós não podemos buscar a um Deus santo se nós não tivermos uma vida de santidade. Não podemos. E nós às vezes achamos que não. Eu costumo ouvir que sou católico não praticante. Eu respeito a religião dos outros, não tenho nada contra. Sou católico não praticante. Como é que é um católico não praticante? É católico, mas não coopera, é só de nome. Não participa nos cultos públicos, mas acredito que também não tenha um culto individual, um culto pessoal com o Senhor. Porque é não praticante. Com Deus ou é ou não é. Não existe meio termo. Se você não está com Deus, não estás no neutro também. Porque não existe. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. E se você não está com Deus, está com o inimigo. Então não existe meio termo. Eu prefiro andar com Deus. Uma experiência de vida que eu tenho, algumas pessoas aqui na igreja sabem que eu ainda não tenho filhos e tenho lutado para conseguir orando, buscando em Deus. Mas algumas vezes, algumas pessoas chegaram até mim e disseram: olha, Paulo, eu sei que você é da igreja, mas também tem uma tia que ela dá um chá, você não precisa lhe pagar nada, ela vai te dar um chá, tu vais fazer, não, vai dar umas folhas, tu vais fazer o chá, tu vais tomar o chá, e depois de algum tempo tu vais conseguir conceber. Ela não te cobra absolutamente nada. É de graça. Se quem nessa altura do campeonato faz alguma coisa de graça? Ela pode não me cobrar valores monetários, mas mais tarde, quando eu estiver a dormir ou mesmo acordada, vim buscar o que é meu. Porque vai ser dela. Eu recebi essa proposta por 2 vezes.
por 2 vezes. Eu disse, eu quando orava, eu dizia, Senhor, tu conheces o meu coração. Tu conheces o meu coração, Jesus. Tu sabes que é mesmo em ti que eu vou esperar. É em ti que eu espero. E o Senhor disse que eu serei mãe. É nessa palavra que eu me apeguei. E eu sei que eu serei no tempo do Senhor. Eu vou viver o milagre. E a minha oração é que o Senhor não me deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita. Porque sozinho eu não vou conseguir. Não vou. Mas eu preciso depender do Senhor. A minha oração é essa. Senhor, eu confio em ti. É em Deus que nós devemos confiar. O pastor uma vez pregou aqui num domingo que nós... o pastor dizia, mas você que estudou, acha mesmo que uma folha, lembra, né? Que uma folha vai te proteger, um pó, miçanga vai te proteger. Você que estudou. Eu achei aquilo muito engraçado. E eu na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, eu comentei com o meu chefe. Eu disse, chefe, o pastor quando pregava, a pergunta que ele fez à igreja, mas você que estudou, você acha mesmo, você que estudou, você acha que uma folha, miçangas vão te proteger? O meu chefe já não se aguentava de tanto rir. Eu disse, é verdade, chefe, o meu pastor me perguntou, porque nós enchemos o peito para dizer, eu estudei isso, eu sou doutorado, eu sou PhD, eu sou senhor doutor, eu faço e eu desfaço. Mas quando a situação aperta, nós não temos, essa inteligência que nós temos do estudo, nós não conseguimos aplicar para as situações que acontecem na nossa vida. As coisas que não fazem o menor sentido. É que nós vamos atrás, é onde nós colocamos a nossa confiança. Eu tenho uma colega que ora, e ela, quando o neto dela nasceu, ela disse, eu vou comprar uma mascote de ouro grossa para o meu neto, para afastar o mau olhado. Eu olhei para ela, eu disse, mas você que ora, vai confiar numa pulseira de ouro? Eu disse, como é que isso é possível? Eu disse, você ora, vai confiar na pulseira de ouro? Eu disse, onde é que está a tua fé? Então, em obediência ao Senhor, ela ficou a olhar para mim e não conseguiu dizer mais nada. Eu não sei se ela comprou ou não, mas eu fiquei escandalizada com aquilo, porque são pessoas que enchem a boca para dizer, eu sou cristã, eu busco a Deus, mas são as mesmas pessoas que depois você vai ouvir a falarem sobre essas coisas. Vamos confiar no Senhor. Vamos obedecer a Deus, porque o Senhor que nos prometeu é fiel para cumprir. Quando a situação apertar e Ele perceber que nós estamos em obediência a Ele, o Senhor faz questão de se apresentar a nosso favor. O Senhor se apresenta. Sadraque, Mesaque e Abednego se rejeitaram a se prostrarem perante aquela estátua que havia sido edificada, porque eles sabiam que somente ao Deus deles eles deviam prestar culto. Nós vamos vos atirar na fornalha dentro. Ok. Se aprover o nosso Deus nos salvar, amém. Se não aprover, morreremos, mas não nos prostraremos perante a estátua. O rei Nabucodonosor ficou tão bravo, mandou acender a fornalha 7 vezes mais. A Bíblia diz que as pessoas que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram por causa das chamas, só encostarem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego passeavam na fornalha. E o próprio rei olhou e perguntou, mas não foram apenas 3? Eu vejo 4 homens dentro da fornalha ardente. Quando nós estamos em obediência, o nosso Deus se encarrega de se revelar, Ele se apresenta. Porque Ele não deixa escarnecer o seu nome. Ele se apresenta. Ele se apresentou quando Daniel foi atirado na cova dos leões. O rei naquele dia não conseguiu dormir. Quando não fez obediência. Até a própria pessoa que contribuiu para que nós fôssemos para a cova dos leões vai jejuar ao nosso favor. Naquele dia o rei não dormiu, jejuou por causa de Daniel. E logo pela manhã ele foi para lá. Daniel, o teu Deus te salvou. E Daniel lhe respondeu. Daniel estava vivo. Porque o Senhor sabia que Daniel estava sendo obediente aos seus mandamentos. Daniel perseverou, mesmo perante aquele decreto, Daniel perseverou.
Daniel não resistiu, não recuou. Sadraque, Mesaque e Abednego não recuaram. O nosso Deus, no momento certo, ele se apresenta. Não se preocupe, meu irmão. O inimigo pode falar, a família vai falar. Se nós estivermos em obediência, o nosso Deus se encarrega de se apresentar em nossa frente. O nosso Deus se encarrega de se apresentar ao mundo, dizendo: eu sou o Deus dela, eu sou o Deus dele. Não recuemos. Avancemos para o alvo. Prossigamos para o alvo. No tempo certo, o Senhor vai se encarregar de cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Nós devemos sempre lembrar: situações difíceis na nossa vida vão acontecer. Sempre, sempre. Mas todavia nós temos um Deus. Nós temos o Senhor. Abraão esperou pelo cumprimento da promessa. E ele teve Isaac. O Senhor lhe disse que a descendência dele seria como areia do mar. Mas Abraão, por causa de Sara, que viu o tempo a passar, deu um jeitinho. E por causa desse jeitinho, ele sofreu a consequência. Ele teve que mandar embora o seu próprio filho. Mas ainda assim, o Senhor cumpriu aquilo que ele havia prometido a Abraão. Não significa dizer que, como o Senhor é bom, eu vou permanecer um pouquinho. Quando a situação apertar, eu vou fazer um atalho, depois volto, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor pode até perdoar, mas a consequência nós vamos viver. Então, preferível é nós permanecermos no Senhor. Vamos chorar na presença do Senhor. Senhor, fui insultada. Eu já fui insultada muitas vezes. Muitas vezes. Já me disseram que eu estou a acabar a fuba do que o meu marido compra, porque não estou a gerar filhos. E porque eu já fui insultada muitas vezes. Eu chorei muito. Até que em uma determinada altura eu decidi erguer uma barreira. Eu disse: mas absolutamente nada do que as pessoas disserem vai me afetar. E até hoje eu estou assim. O meu chefe, ele olha para mim, ele muitas das vezes diz: Paula, as pessoas olham para ti, tu estás sempre bem disposta. Estás sempre bem disposta. Tanto que se eu estiver muito quieta no meu serviço, as pessoas vão logo lá: Paula, está tudo bem? Fez o quê? Eu já não nada, estou assim, concentrada a fazer o trabalho. O meu chefe diz que eu estou sempre muito bem disposta. Ele me admira muito, porque ele diz que eu sou miúda, mas que por causa da situação que eu vivo, eu consigo não ser uma pessoa amarga. Mas eu costumo sempre dizer: é o Deus que eu tenho em minha vida. Porque se fosse por mim mesmo, eu não conseguiria. É a capacitação do Senhor. O Senhor sempre vai nos dar um escape. Sempre, sempre, sempre o Senhor nos dará um escape. Nós devemos permanecer em Deus. Porque o Senhor se agrada mais na obediência do que em sacrifícios. Nós devemos permanecer sempre no Senhor. Amém? Nesta noite eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, a fazer uma autorreflexão. A fazer uma autorreflexão para nós tentarmos compreender aonde nós temos errado com o Senhor, aonde nós temos falhado, o que nós temos desobedecido. A desobediência também é não honrar pai e mãe, é ser uma pessoa irada, é ser uma pessoa orgulhosa, uma pessoa avarenta, uma pessoa que é rápida a falar e não sabe ouvir, uma pessoa que diz: eu não levo desaforo para casa, comigo é assim, eu falo e dou logo. Porque tem que haver diferença. Então eu convido a igreja nesta noite a fazer uma autorreflexão, que é para conseguir perceber aonde tem errado com o Senhor, aonde tem desobedecido o mandamento, a instrução divina, para que nós possamos voltar ao nosso Deus, para que nós possamos voltar ao primeiro amor. Davi, por algum momento, se desviou do caminho do Senhor. Ele envolveu-se com Batseba, cometeu adultério. E quando o profeta Natã foi falar com Davi, lhe dizendo aquilo que ele havia feito, Davi caiu em si e se arrependeu.
Davi era rei. Mas Davi foi sensível para conseguir entender que havia errado, que havia falhado com Deus. Foi quando então Davi escreveu o Salmo 51. Nesta noite eu te convido, em nome de Jesus, a refletir, a buscar o Senhor. Aonde nós temos errado, aonde nós temos falhado com Deus. E a clamar por misericórdia. Em nome de Jesus. Estamos orando. A igreja está em oração. A igreja está em oração. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista. Purifica-me com hisopo e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Esconda a tua face dos meus pecados, ó Deus, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito, pois tu não desejas sacrifícios, senão eu te os daria. Tu não te agradas com ofertas queimadas. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Tu não desprezas, ó Deus. Espírito de Deus, nos apresentamos diante da tua presença nesta noite, Jesus. Temos falhado contra ti, temos falhado contra os seus, mas hoje nós reconhecemos a nossa desobediência. Reconhecemos que não temos perseverado, Jesus. Percebemos, Rei da Glória, que temos sido influenciados, ó Jesus. Clamamos pela tua misericórdia nessa noite, Jesus. Perdoa a nossa desobediência. Ajuda-nos a voltar ao primeiro amor, ó Deus. Por amor do teu nome, Senhor, leva-nos ao primeiro amor, Jesus. Jesus, leva-nos ao primeiro amor. Senhor, tu não deves nada para nós. Mais do que aquilo que tu podes fazer, Senhor, nós queremos a ti. Nós queremos a ti, Jesus. Nós queremos amar mais a ti do que aquilo que tu podes fazer, Jesus. Me ensina, Jesus, a andar em obediência. Ensina-nos a andar em obediência. Ensina-nos, Senhor, a sermos perseverantes. Ensina-nos, Jesus, a ter uma vida de intimidade, uma vida de santidade contigo, Jesus. Nesta noite nós estamos voltando para ti, Senhor. Nós estamos voltando ao primeiro amor. Nós estamos voltando, soberano, Jesus, para os teus altares. Senhor, porque mais vale um dia em teus átrios do que 1000 fora da tua